Então a leitura, continuando no meio da leitura aí, Jesus fala do perdoar os pecados. Aí vem fala na frente, evita contê-lo e cometê-lo e será ouvido nas orações cotidianas. Quem respeitar a sua mãe e, como alguém que ajunta tesouro. Ou seja, quando a gente respeita, quando a gente procura honrar, obedecer, todas as nossas orações vai ser ouvida por Jesus Cristo, vai ser ouvida por Deus. Por quê? Porque a gente está honrando nosso pai, está honrando nossa mãe. Toda vez, quando você está respirando, está honrando seus pais, suas mães, você está rezando, sua oração está sendo atendida. Quem fala isso é o próprio Jesus. Suas orações vão ser ouvidas em cotidiano, ou seja, diariamente. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouro. Ou seja, cada vez que a gente respeita nossos pais, procura de um vacilo, falta de respeito, vai lá, pede perdão, você está usando tesouro no céu, pode ter certeza. Usando tesouro no céu. Porque muita gente, os filhos de hoje, principalmente os de hoje, eu vou colocar da minha geração para cá. Da minha geração para cá. Largaram de obedecer, de respeitar os pais, honrar o pai e a mãe. Largaram os filhos. Da minha geração para cá. Porque antes já tinha isso, mas era mais menos, mais pouco. Mas hoje se agravou muito mais. E o que acontece? Muita gente reza. Quantas mil pessoas não bota a joelho no chão, não comunga, não reza, mas não consegue alcançar a graça. Não consegue alcançar a bênção do céu. Justamente porque está esquecendo de honrar o seu pai e sua mãe, está esquecendo de obedecer seu pai e sua mãe, está esquecendo de manter aquele respeito, aquele amor de pai e mãe, de filho e mãe, de filha e mãe. O contexto aqui é a mãe e o pai, é a família. Então veja que nossos pecados serão perdoados, as nossas orações serão ouvidas, mas se a gente manter o respeito, o amor e a obediência aos pais. Honrar eles, honrar. Aí continuando. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Terá alegria com seus próprios filhos. Porque hoje em dia, eu vou dizer assim, vou botar de 100% do mundo, vou colocar aí 10%, 20% por aí, 20% vou colocar mais ou menos. Que honra, respeita, obedece seus pais. Desse mundo inteiro. E sempre vou botar 1000%, 20% aí. Ou seja, 200% das pessoas procuram obedecer, respeitar os pais e obedecer o pai. Porque hoje a grande sociedade, a grande verdade sobre as crianças, sobre os adolescentes, hoje são, até os adultos, que nem eu, da minha classe, da minha geração, os filhos não amam os pais, não tem alegria com os pais, não tem o respeito com os pais, porque a gente próprio não respeita e nem ama nossos pais, não procura honrá-lo. Por isso que paga o preço. Isso quem está falando não é eu, é a leitura. Porque ele fala a leitura, fala aqui. Quem honrar o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Então, eu tenho um pai, mas se eu não tiver o respeito por ele, não vou ter alegria com meu filho. Não vou ter. Isso quem fala é o próprio Jesus. Então, para ter alegria com seus próprios filhos, seja você homem, seja você mulher, você tem que respeitar seus pais e suas mães, obedecer seu pai e sua mãe, enquanto estão vivos. Gente,
é muito importante essa leitura de hoje. E vai continuar. E no dia em que orar, será atendido. Aqui também fala do Pai. Toda vez que a gente orar, vai ser atendido. Se a gente honrar o Pai. Além de ter alegria com os próprios filhos, a gente vai orar. Tudo que a gente vai orar vai ser atendido. Porque a gente procura respeitá-lo. Procura respeitá-lo. Esse respeitar é para fazer uma palestra sobre isso. Mas eu não sei se hoje vai dar para falar sobre isso, palestra um pouco sobre isso. Porque tem pai que só vai ver na cachaçada, só vai ver com putaiada, só vai ver na droga, só vai ver em porta de bar, só vai ver em festada. Esses pais não têm autoridade. Você tem que respeitar, mas não tem autoridade. Porque ele não está sendo vigilante, ele não está rezando, não está procurando igreja, não está querendo santidade. Então é isso, gente. E é por isso que eu queria fazer uma palestra sobre até essa questão. Para muitos que não entendem, procurar entender e compreender o que é amar, o que é obedecer, o que é honrar o pai, o que é obedecer os pais e honrar seus pais. Porque tem pai que não quer santidade, tem pai que não busca o céu, tem pai que não busca fidelidade a Cristo. Então é difícil lá lutar com os pais assim. Mas a gente deve manter o respeito por eles. Deve manter o respeito, honrar. Porque se ele faz esse tipo de coisas erradas, a gente não pode fazer. Ele tem que fazer o contrário. Tem que fazer o contrário, o caminho de santidade, para mostrar a ele o caminho da santidade. Mas continuar respeitando. Continuar respeitando. Porque de mesma forma, ele continua sendo pai. Ele continua sendo pai. De qualquer maneira, por mais que ele seja o que for, ele pode ser o que for. Pode estar preso nesse momento, seu pai e sua mãe. Eles continuam sendo seus pais. Continuam sendo seus pais. Então tem que manter o respeito. Quem respeitar o próprio pai terá vida longa. E quem obedecer aos pais e o consolo da sua mãe. É o consolo da sua mãe. Olha que palavra bonita. Quem respeitar os seus pais terá vida longa. Por que muitos jovens estão morrendo hoje? De acidente, de drogas, de tudo. Tudo que é mal. Você acha que é a tua, né? Mas não é. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. A gente não sabe, tem coisa que é mistério de Deus. A gente não entende e nunca vai entender. Porque não cabe a nós, ser humano, entender. Não conseguimos. Então as coisas de Deus, muito jovem hoje está morrendo e vai morrer por causa que não honra seu pai, não honra sua mãe, não procura honrar. Quer viver a vida só de cachaçada, de droga, de tudo que é coisa errada. O pai está falando, a mãe está falando, sai dessa vida, ele não quer sair. E aí acaba morrendo de acidente, morrendo de droga, morrendo de roubo, morrendo de matar um, outro vai lá e mata ele. Então, é vários contextos que tem hoje em dia, que acontecem. A gente acha que está acontecendo muitos jovens morrendo, por causa disso que não, não é. É por causa da desobediência aos pais. Da desobediência aos pais. Veja que tem a vida longa quando a gente começa a respeitar e amar os pais. A gente tem a vida longa. E quem obedece aos pais é o consolo da sua mãe. É o consolo da sua mãe. Então, gente, vamos, vocês que é adulto, adolescente, criança, procure obedecer seus pais. Você que é cristão, estou falando para os cristãos, para os pagãos, é pagão. Não cabe eu aqui ensinar quem é pagão. Primeiro se converta a Cristo, que aí a pregação vai servir para vocês. Mas enquanto isso, minha pregação não serve para quem é pagão. Por quê? Porque tem que ser cristão para fazer tudo que eu estou falando para você. Tem que primeiro pontapé inicial você se batizar e fazer receber o sacramento. Aí sim você está dando sim a Jesus Cristo, tá dizendo sim a Deus, está sendo filho de Deus, e aí você vai conseguir fazer o resto. Então veja bem, as pregação é para os pais que quer e os filhos que querem viver a santidade, que quer Cristo, que quer alcançar o céu, quer ter saúde aqui na terra, quer ter alegria com seus filhos, quer viver vida longa.
Tô falando com essas pessoas.